boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre anatomia animal comparada dentro do subfilo Vertebrata, beleza? O subfilo Vertebrata, ou subfilo Craniata, como nós já abordamos nas nossas videoaulas anteriores, ele vai ser subdividido nas classes dos peixes, classes dos anfíbios, répteis, aves e nós, mamíferos. No caso do sistema respiratório dos mamíferos, nós vamos dar alguns destaques, mas tem uma videoaula só sobre o sistema respiratório humano, que é basicamente o modelo que a gente vai empregar para o sistema respiratório dos mamíferos, ok? Então, bora lá. Primeira classe que nós vamos estar falando é a classe dos peixes. Dentro da classe dos peixes, o seu sistema respiratório vai ocorrer através das brânquias ou guelras. No caso das brânquias ou guelras, elas vão apresentar a capacidade de retirada do oxigênio diretamente do ambiente aquático. Como vocês já sabem, o processo de difusão simples vai permitir que essa troca gasosa ocorra entre as brânquias e o ambiente. No caso dos peixes ósseos, eles vão apresentar uma estrutura chamada de opérculo. É uma placa óssea, que são essas estruturas aqui, olha, bem destacadas. Aqui você consegue ver a guelra e aqui você consegue ver a estrutura do opérculo, que é essa placa óssea, que está presente somente nos peixes ósseos. Então essa placa óssea, ela abre e fecha ativamente, proporcionando a entrada de água pela boca do animal. Então essa estrutura vai funcionar como uma bomba e vai permitir que a água rica em oxigênio entre pela boca do peixe, passe por entre as guelras ou brânquias e saia pela estrutura de trás do opérculo. Desta forma, a guelra, que está presente os vasos sanguíneos, veias e artérias, o sangue vem aqui não oxigenado, rico em CO2, e passa por aqui. À medida que ele vai passando pelo meio das guelras, o que vai acontecendo? Você vai tendo a oxigenação desse sangue. Lembrando que à medida que o oxigênio entra dentro da corrente sanguínea, por difusão, saindo do ambiente onde ele está mais concentrado, indo para onde ele está menos concentrado, o CO2 faz o oposto. O CO2 vai sair do ambiente onde ele está mais concentrado e vai para a água. Então ocorre essa hematose, essa troca gasosa por conta desse auxílio da guelra ou brânquia presente nas classes dos peixes. Eu preciso que vocês lembrem que nós já abordamos a presença das brânquias lá nos molúsculos, lá nos crustáceos, e essas estruturas têm a mesma função primordial, que é a troca gasosa por intermédio de vasos sanguíneos que passam dentro da estrutura da brânquia ou guelra, e a água rica em oxigênio permite a troca gasosa e a eliminação do CO2. É a mesma estrutura, não mudou nada, a ideia é a mesma. No caso dos peixes cartilaginosos, muda um pouquinho de figura. Enquanto que no caso dos peixes ósseos tem o opérculo que ativamente faz com que o oxigênio entre por conta na água, diluído na água, mas que ele entre para poder forçar a passagem, no caso dos peixes cartilaginosos, nananana, eles não têm opérculo, eles vão ter fendas branquiais. E estas fendas branquiais, elas vão fazer a mesma ideia. Atrás da fenda branquial você vai ter as brânquias. Então essas brânquias, elas estão desprotegidas. Além de desprotegidas, esse animal, ele precisa estar nadando para respirar. Por quê? Ao nadar, o que vai acontecer? A água rica em oxigênio vai passando por entre as brânquias e saindo pelas fendas branquiais. A ideia toda do funcionamento das brânquias é a mesma, tanto nos cartilaginosos quanto nos ósseos, mas uma coisa que eu preciso que vocês entendam, que no caso dos peixes ósseos, enquanto que o opérculo ele vai auxiliar na passagem da água, aqui o peixe cartilaginoso tem que estar nadando para que essa água entre e passe por entre as brânquias, ok? Uma outra espécie, um outro grupo aí dentro da classe dos peixes são chamados peixes dipnóicos.
Esses peixes dipnoicos, eles são algo um tanto quanto diferenciados, uma vez que eles têm a capacidade de retirar oxigênio do ar. Eles têm brânquias, sim, mas eles usam uma estrutura adaptada para poder fazer esta respiração do ar. Como assim, professor? Como que eu vou saber isso? Bom, primeira coisa que a gente precisa, antes da gente explicar o funcionamento dessas estruturas nos dipnoicos, a gente precisa lembrar de uma estruturazinha que é chamada de bexiga natatória. A bexiga natatória, ela está ligada ao sistema circulatório dos peixes ósseos, tá, gente? Dos peixes ósseos. Então, essa estrutura, ela está ligada ao sistema circulatório e ela vai ser enchida de quê? De oxigênio e CO2, né? Isso de acordo com o que o peixe quiser. Então, se você olhar, a bolsa é essa aqui. Aqui o sistema circulatório ligado aqui, e aqui que vocês podem observar. Então aqui ela vai enchendo isso daqui com oxigênio. Esse oxigênio que está aqui dentro, ele vai fazer com que a bolsa vire literalmente um balão de ar. E isso está no meio do corpo do peixe. Então para que serve isso? Ajuda na flutuabilidade do peixe ósseo. O peixe ósseo controla aonde na coluna de água ele quer permanecer, inflando ou desinflando a bexiga natatória. Isso ajuda a gastar menos energia e ainda serve como uma reserva de oxigênio extra para caso o animal precise, porque ele pode fazer a troca gasosa aqui, olha, nessa região onde o sistema circulatório ele está conectado. Então eu preciso que vocês entendam que a bexiga natatória ela tem por função nos peixes ósseos auxiliar na flutuabilidade do animal. Porém, contudo, o que acontece com alguns peixes? Durante o processo evolutivo, os peixes dipnoicos desenvolveram um duto, chamado de pneumoduto. Esse pneumoduto, ele conecta a bexiga natatória diretamente a uma parte do esôfago. E aí, esse peixe consegue, então, dar golfadas de ar. Ele vai com a boquinha para fora da água, capta uma quantidade de ar, engole esse ar. Esse ar, então, é jogado para dentro da bexiga natatória. Algumas espécies de peixes dipnoicos podem optar por respirar muito mais utilizando a bexiga natatória, onde a troca gasosa vai acontecer. Outros optam por utilizar mais as brânquias e usam a bexiga natatória somente quando a água estiver ou com baixa oxigenação ou quando ele precisar se deslocar para um outro local. Alguns peixes dipnoicos africanos podem ficar meses escondidos dentro de locas de lama, respirando pela bexiga natatória, esperando o período das chuvas retornar. Então eu preciso que vocês entendam que isso é uma adaptação de algumas espécies dentro da classe dos peixes, ok? A nossa próxima classe é a classe dos anfíbios. Os anfíbios, eles vão apresentar 3 formas de respiração. A respiração pulmonar, a respiração da mucosa da faringe e da boca, que é a bucofaríngea, e a respiração cutânea, que nós já tínhamos falado anteriormente em alguns filos do reino animal anteriormente. Os pulmões, do caso dos anfíbios, são constituídos de 2 bolsas e não apresentam divisões internas. Como assim? Eles não têm alvéolos, eles não têm câmaras alveolares. Como eles não têm alvéolo, a camada interna dessa bolsa ela é muito limpa, o que diminui a superfície de contato com o ar. Uma outra coisa que a gente precisa relembrar no caso dos anfíbios é a presença de uma respiração branquial em uma fase da vida desses anfíbios, que é a fase larval. Porém, nem todos os anfíbios conseguem atingir a fase adulta completa. No caso, por exemplo, do axolote, o axolote ele vai ter a presença das brânquias mesmo no indivíduo adulto. Porque essa espécie de anfíbio, que vai dar, né, que é uma salamandra, essa espécie de anfíbio, ela não se desenvolve perfeitamente, completamente até a fase adulta, ficando então na fase adulta ainda com as brânquias expostas e respirando, é claro, debaixo d'água, ok? Então, no caso dos pulmões, vamos destacar primeiramente o pulmão e a mucosa bucofaríngica. A respiração da mucosa dos anfíbios ela é dada principalmente quando o anfíbio ingere o ar, ele engole esse ar
e muitas vezes usa inclusive para a emissão dos sons, enquanto ele enche o papo e a boca de ar. Pode então haver troca gasosa ali. Mas o grande... Mas o grande destaque, no caso dos anfíbios, é o pulmão. É um pulmão, como eu já expliquei, muito simples. Os anfíbios não têm diafragma, que é o músculo que auxilia no processo de respiração. Eles vão ter os intercostais, né, das costelas, mas eles não são 100% eficazes. Além disso, a parte interna, ela não é com reentrância, então não tem uma superfície de contato muito grande. Então ele vai ter a respiração dos pulmões? Vai. Mas ele vai precisar obrigatoriamente de um complemento, e esse complemento é a respiração cutânea. Então, por conta de uma respiração de baixa eficiência no pulmão, os anfíbios possuem uma respiração cutânea que vai complementar esse processo de troca gasosa, permitindo que o oxigênio e o CO2 sejam trocados, que essa hematose ocorra agora na superfície da pele. Como eu já expliquei anteriormente, a pele dos animais que fazem respiração cutânea precisa da presença de um muco que vai manter essa pele úmida, porque uma vez que essa pele é delgada e precisa estar sempre umedecida para que a troca gasosa realmente ocorra, ok? Bom, a nossa próxima classe é a classe dos répteis. Os répteis vão apresentar já pulmões com alvéolos. Na verdade, não é bem um alvéolo, são chamadas câmaras alveolares. São extremamente eficientes? Não. Apresentam diafragma? Também não. Então, como é que essa troca gasosa é tão boa? Bom, eles têm uma troca gasosa relativamente mais eficiente, é claro, do que as dos anfíbios, não tem respiração cutânea e não tem brânquias nem guelras. Então, nós temos aqui o exemplo de duas tartarugas do mar. As tartarugas do mar podem até dormir debaixo d'água. Então como é que ela consegue esse oxigênio tão precioso se elas não têm esse pulmão tão eficiente? Elas vão fazer o que a gente chama de bradicardia. O que é uma bradicardia? Esses répteis, apesar de ficar muito tempo debaixo d'água, respirando e tudo mais, o pulmão não é tão eficiente assim. Então o que eles fazem? Eles batem o coração de forma mais lenta. Ao bater o coração de forma mais lenta, há um consumo de oxigênio bem mais reduzido, reduzindo então a atividade metabólica deste animal e, consequentemente, o consumo de oxigênio. A hora que esse animal precisa acelerar seu metabolismo para nadar e etc., acelera os batimentos cardíacos e vai, com a tartaruga marinha dentro d'água, nada igual um torpedo. Então eu quero que vocês entendam que não é porque o animal aparentemente vai estar com o metabolismo mais lento que ele é lento. A tartaruga é lenta na terra, não na água. Então aqui só para destacar os pulmões dos répteis, enquanto que os dos anfíbios é uma bolsa praticamente sem reentrância, os pulmões dos répteis vão ter uma série de câmaras para aumentar a superfície de contato, chamadas de câmaras alveolares. Não são alvéolos propriamente ditos, mas já são eficientes o suficiente para que a troca gasosa ocorra. A nossa próxima classe é a classe das aves. As aves vão apresentar os pulmões mais diferentes que a gente tem aqui dentro dos vertebrados, tá? Por quê? Primeira coisa, eles têm capilares aéreos, não tem alvéolos. São um monte de capilarzinho, um monte de canículos ao longo da estrutura, aonde a troca gasosa acontece. Depois, pulmão é rígido. Como assim pulmão rígido, professor? O pulmão não é elástico, ele fica muito estagnado. Aquilo que infla e desinfla são principalmente os chamados sacos aéreos. Então olha só que doideira, tem capilar aéreo, os pulmões são rígidos, e o que é responsável pela entrada e saída de ar são sacos aéreos que estão brotando da estrutura do pulmão. Olha só, aqui você tem a traqueia, vem e ramifica nos dois pulmões. Aqui dentro, né, vão ter os capilares aéreos, onde vão haver a troca gasosa, e brota esse monte de saco para fora, que se você observar, aqui ó, está indo em direção às asas, está indo em direção às pernas do animal, esse enchendo a cavidade peritoneal e tudo mais. Para que servem esses sacos aéreos? Os sacos aéreos
inflam de ar e lá ocorre a troca gasosa. Além disso, esses sacos aéreos, como eu já mostrei, eles estão espalhados ao longo de todo o corpo do animal, diminuindo a densidade do corpo do animal, cheios de ar, fazendo com que o animal fique mais leve o possível. Desta forma, esse mecanismo auxilia onde? No voo. Parte desses sacos aéreos podem entrar para dentro das estruturas ósseas, formando o que nós chamamos de ossos pneumáticos, que são ossos ocos cheios literalmente de ar, como os ossos que você tem nas asas das aves. Então, se você observar, esses sacos aéreos, olha aqui, olha, nesse desenho, ele se espalha ao longo do corpo do animal, proporcionando leveza e também leveza, inclusive, nos ossos, fazendo com que eles fiquem extremamente leves. Outra coisa que eu preciso que vocês entendam, que essas bolsas, essa quantidade de ar aí dentro, pode ser utilizada como um estoque de oxigênio para aquelas aves que vão para grandes altitudes, onde a quantidade de oxigênio está muito pequena. Então eles podem utilizar isso como um cilindro de oxigênio extra para respirar em locais elevados. Aqui dando um destaque às cordas vocais, na verdade, são as seringes das aves. Ela vai apresentar dois músculos, tá? Que é o músculo seringeal. Quando o ar sai dos pulmões e passa por aqui, ele controla, vibrando esse músculo seringeal, ele controla a saída do ar. E isso vai gerar o que a gente chama de quê? Canto das aves. Então a seringe é responsável, essa estrutura aqui, toda essa parte aqui é a seringe, ela é responsável pelo canto das aves, que eles na hora da saída do ar ali, mudam a frequência do ar e conseguem então criar aquele canto maravilhoso que as aves conseguem emitir. Ok? É claro que cada espécie vai ter um canto próprio, o músculo é diferenciado e etc, etc. Mas é óbvio que é um desenvolvimento bem interessante. E por último, mas não menos importante, a classe dos mamíferos. No caso dos mamíferos, todos os mamíferos são exclusivamente pulmonares, ou seja, vão respirar através do pulmão. Isso até para os mamíferos aquáticos, né, gente? Pelo amor de Deus. Baleia, golfinho, uma orca não são peixes. São mamíferos. Logo, respiram pelos pulmões. O grande destaque no caso dos mamíferos é o orifício de respiração, tá? Que foi parar, no caso dos mamíferos aquáticos, a grande maioria deles, no topo da cabeça ou no dorso do corpo do animal, para facilitar a respiração, simplesmente subindo até a superfície e buscando suas golfadas de ar para encher os seus pulmões. Os mamíferos, eles vão apresentar algumas adaptações muito interessantes, que é, primeiro, a capacidade de ter os chamados alvéolos pulmonares, que aumentam demais a superfície de contato com o ar, tá? Outra coisa, a presença do músculo diafragma, que está localizado abaixo da estrutura do pulmão, que ajuda a puxar o pulmão para baixo, enchendo ele de ar. Pulmões elásticos, para expandir e distender, aumentando a superfície de contato. E, é claro, os alvéolos, para aumentar ainda mais a superfície de contato. No caso dos mamíferos, eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem as videoaulas de sistema respiratório. Então, vou deixar o card aqui, vocês, por favor, para complementar o conteúdo de mamíferos, a gente vai estudar o humano. A respiração humana, ela vai servir como modelo para representar a respiração dos mamíferos de modo geral. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se vocês gostaram, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um forte abraço para vocês e valeu!